Crises acontecem, como se diz em inglês, shit happens, e acontece com mais frequência do que gostaríamos. E nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode se tornar uma pessoa à prova de crises, ou no mínimo, menos vulnerável a elas. Mas antes de qualquer coisa, assine o canal, acione as notificações para saber das novidades e não deixe de colocar seu comentário quando terminar de assistir o vídeo. Se tiver alguma outra ideia, além daquelas que eu vou apresentar, compartilhe aqui pro pessoal. Primeiro, vamos falar sobre crises. Crises são mais ou menos evitáveis conforme o caso. Uma crise pessoal é mais facilmente evitável do que uma crise ampla. Então, por exemplo, se você cuidar bem da sua saúde, você pode evitar alguns problemas de saúde que podem virar crises totalmente fora de controle. Outros problemas de saúde não são evitáveis. Se acontecer, aconteceu. Uma crise na economia ou no país, por exemplo, é algo que não tem como evitar. A não ser que você seja o presidente ou o ministro da Fazenda, se acontecer uma crise econômica no Brasil, isso vai te afetar. A única forma de não ser afetado é naturalmente estando fora do Brasil, mas isso não é viável para todo mundo. Por isso que se diz que crises não são evitáveis, e sim gerenciáveis. Elas são fatos da vida. E mais importante que tentar evitar a crise é saber o que a gente vai fazer se ela acontecer. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo são as ferramentas e atitudes que a gente deve ter para nos proteger dos efeitos de uma crise, ou pelo menos minimizar esses efeitos. E vamos começar com um clássico do mundinho das finanças pessoais, a reserva de emergência. O bom senso financeiro diz que a gente deve ter uma reserva de emergência para pelo menos um ano. A reserva de emergência serve para cobrir gastos inesperados, daí o nome emergência. Mas a principal função dela é permitir que você consiga sobreviver por algum tempo com alguma dignidade no caso de perda da sua renda. O pessoal fala em um ano, pois presume-se um ano é tempo suficiente para a maioria das pessoas conseguir uma nova fonte de renda. Mas atenção! Dependendo da pessoa e da situação, um ano pode ser pouco. Eu costumo dizer que a reserva de emergência é o seguro da dignidade pessoal. É ela que vai te permitir não ficar numa situação de ter que aceitar qualquer porcaria que vier por causa de dinheiro. Quem tem uma reserva de emergência não precisa se submeter a coisas degradantes e nem se prostituir, seja no sentido metafórico ou no sentido literal. A segunda coisa que a gente deve ter são fontes de renda alternativas. O pessoal na área de finanças gosta muito de falar na importância da diversificação dos investimentos para diminuir o risco sobre o patrimônio. Mas é importante também diversificar as fontes de renda. Se você conseguir ter uma outra fonte de renda, além do seu trabalho principal, seria a situação ideal. Mas se não conseguir ter uma outra fonte de renda, procure pelo menos ter o conhecimento e as habilidades necessárias para levantar rapidamente uma nova fonte de renda se alguma coisa acontecer com a sua renda principal. Então, ter conhecimento e habilidades que te permitam ter uma outra fonte de renda também é uma forma de gerenciar os riscos pessoais e ser à prova de crise. Mas, importante, procure investir em conhecimentos e habilidades que tenham valor econômico. Existe uma crença, que na verdade é um tabu, de que todo conhecimento tem valor. Eu sei que é importante a gente aprender coisas só pelo prazer intelectual, mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais pragmático, especialmente se a sua situação financeira não for tão sólida. Então, desenvolva conhecimentos que possam virar dinheiro. Esse conhecimento vira um patrimônio seu, é um ativo, com capacidade de gerar dinheiro e virar uma fonte de renda se você precisar. Outra coisa super importante e muito negligenciada é o network, a rede de contatos que a gente faz. O network é o nosso capital social e é algo que precisamos construir ao longo do tempo. Tem dois erros comuns que as pessoas cometem no network. O primeiro desses erros é achar que networking é uma coisa meio hipócrita e feita só por interesse. Essa visão vem do fato de que muitas pessoas não entendem que network não é o seu grupo de amigos. Gente que faz parte do seu network pode virar seus amigos, mas contatos não são amigos e sim aliados. Então não mistura as coisas. O cara que é o seu contato não é necessariamente seu brother. Então mantenha a compostura e tenha expectativas realistas. O segundo erro que as pessoas cometem é não cultivar o network. É só se preocupar com as pessoas quando está precisando delas. Um bom network é aquele que você contribui, ajuda as pessoas e quando você precisar de ajuda, também vai ser ajudado. A maioria das pessoas trata o networking como se fosse uma via de mão única, que a pessoa vai lá,
pede ajuda, recebe aquilo que precisa e some. Só vai aparecer de novo quando tiver um outro problema. Uma quarta ferramenta de gestão de riscos pessoais, essa é controversa e algumas pessoas são contra, mas essa ferramenta é o plano de saúde, ou seguro de saúde se preferir. A gente pode fazer todas as críticas do mundo aos planos de saúde, mas a saúde representa um risco potencialmente ilimitado. Os planos de saúde são caros, o atendimento na rede pode não ser dos melhores, mas se um dia você ou alguém da sua família for parar num hospital e tiver que ficar internado numa UTI, você perde brincando o valor de um imóvel. Dependendo do que acontecer, o valor de um tratamento médico pode sair bem mais caro do que aquilo que a pessoa gasta num plano de saúde a vida toda. Por isso é bom não facilitar. Você pode até argumentar que ter um plano de saúde é bobagem, mas a maioria das pessoas que eu conheço que já disseram isso acabaram se arrependendo depois. Faça suas escolhas com sabedoria. E para finalizar o vídeo, como eu já falei lá no começo, uma crise econômica ou nacional é algo difícil de gerenciar, pois é uma coisa do ambiente, é algo que a gente não tem controle. A gente nunca sabe quando uma crise num país pode se aprofundar e as coisas ficarem fora de controle. A recomendação é, se você tem direito a uma segunda cidadania, vá atrás disso. Não vá atrás disso amanhã, nem na semana que vem. Vá atrás disso ontem. O processo de reconhecimento de uma segunda cidadania costuma ser longo, então não é o tipo de coisa que se deixa para fazer quando você está precisando. E mesmo que você nunca tenha intenção de sair do Brasil, vá atrás disso. Encare uma segunda cidadania como se fosse um seguro de vida. Ninguém faz um seguro de vida pensando em usar o seguro, mas se alguma coisa acontecer, é bom que ele esteja lá. Uma segunda cidadania, para quem tem o direito, é algo que dá tranquilidade pessoal. Afinal, você sabe que se tudo der muito errado por aqui, você tem para onde ir e sem ter que entrar pela porta dos fundos. Fazendo essas coisas, você vai se tornar uma pessoa à prova de crises ou, no mínimo, alguém que vai enfrentar as crises com muito mais facilidade do que o resto da galera. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, faça o seu comentário. Se você tiver alguma outra ideia diferente dessas que foram faladas aqui no vídeo, põe ali pra gente saber. Nos vemos num próximo vídeo.